Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. E nesse momento, o papai quer falar comigo, com você. Meus amados, nesses dias o Senhor tem falado muito conosco a respeito de arrependimento, de amor. Hoje o papai quer nos ensinar sobre o poder da palavra, porque muitos de nós temos fé, mas nós não ousamos declarar, nós não ousamos falar, nós não ousamos falar com a situação para que ela nos obedeça e a gente venha viver o milagre. E o Senhor fala conosco agora em Lucas 17:6, e a palavra diz assim: Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, a fé em Deus, nem que seja pequenininha, do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer, poderão falar a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Queridos, mais uma vez o papai vem falar que nós temos que parar de falar da situação, murmurar, chorar, lamber as feridas e começar a falar para a situação sair da nossa vida, arrancar-se da nossa vida. Nós podemos declarar até onde ela pode ir e se plantar, mas nós temos que falar com convicção no nosso coração. Nós temos que ter essa certeza. O Senhor disse que se a gente tiver essa fé nele, do tamanho de um grão de mostarda, não é para a gente desanimar, é para a gente falar com a situação, que a situação vai nos obedecer e nós vamos viver o melhor dessa terra. Sabe, o Senhor, Ele quer que a gente faça isso, porque isso vai nos fazer crescer, isso vai fazer, sabe, aumentar a nossa fé. Para um pouquinho, sabe, dá uma olhada. Pega uma sementinha qualquer, plante-a, e ela vai ficar ali, né, plantadinha, bonitinha ali na terra, e muitas das vezes a gente vai lá e dá uma olhadinha num dia, no outro dia, no outro dia, e de repente a gente olha, ela conseguiu vencer os obstáculos, né, e ela conseguiu ali brotar, e saiu aquela pequenininha folhinha, assim, frágil, e aí ela começa, sabe, a crescer, e aí você tem que ter todo um cuidado, você tem que regar, não pôr muita água, porque senão você vai afogar ela, ou senão deixar sem água, ela vai morrer seca, então tem que ser uma coisa assim, dosada, equilibrada, e ela vai brotando, ela vai crescendo, e futuramente ela vai produzir frutos. Assim, a tua fé começa hoje, exercita hoje, começa a declarar hoje, começa a declarar a situação, essa situação que está aí na tua vida, tem essa fé em Deus, sabe, essa certeza no teu coração, e começa a declarar para essa situação se arrancar da sua vida, que você não aceita mais essa situação, começa a falar, mesmo que no momento você fale assim, mas não aconteceu nada, continue como aquela sementinha que você plantou ali, e demorou uns dias para ela romper, para ela sair, para ela mostrar as folhinhas, para ela começar a brotar, sabe? Continue a declarar, porque ela vai brotar, ela vai crescer e ela vai produzir. Então, meu amado, quando essa fé começa a crescer, ela vai nos dando o quê? Um poder maior de ousadia. Aí a gente decide, a gente tem coragem, sabe, de ousar mais, sabe, de aprofundar mais com Deus. E isso vai agradando a Deus, isso vai agradando a Ele, porque os nossos olhos vão estar fitos nele, no autor, o consumador da nossa fé, e a gente começa a ter mais essa intimidade com Ele, né? A gente começa mais a orar, a ter comunhão, a gente começa mais a ler a palavra, a meditar, e aquilo que vai sendo semeado na nossa vida através da palavra, vai fazendo com que a gente cresça, vai fazendo com que a gente tenha sabedoria, vai fazendo com que a gente tenha ousadia, vai aumentando a nossa fé, e a gente começa a colocar tudo isso que a palavra vai nos ensinando em prática, e a gente começa a perceber que Deus está gerando as coisas que estão acontecendo. E a gente começa a ver os frutos através desta fé praticada com as palavras, querido. As nossas palavras têm poder.
Não é verdade? Nós precisamos, sabe, botar isso em prática, começar a crer, sabe? Porque muitos de nós não vivemos ainda experiências maravilhosas com Deus, porque nós oramos, nós temos fé, mas nós duvidamos. Nós oramos, nós temos fé, mas nós temos fé no fulano, no ciclano que vai orar por nós. Nós temos fé naquela oração feita, né? Muitas das vezes a gente não tem só fé em Deus, confia só em Deus, fé só nele. Só nele, não duvide, não deixe a dúvida entrar no teu coração, mesmo que todos em tua volta não creiam no teu milagre, creia, declare, sabe, é aquela sementinha que você plantou, ela está demorando um pouquinho, mas tenha certeza que ela vai brotar, ela vai crescer, porque Deus, Ele é fiel à palavra dele, né? Muitas pessoas falam para nós, nossa, mas eu não sei mais o que fazer. Eu leio na Bíblia, eu leio os milagres de Jesus, mas os problemas vêm na minha vida e eu olho para os problemas, aí eu examino a minha fé parece que é tão pequena, sabe por quê? Eu não dou conta de crer, de ir até o fim, eu não dou conta de esperar um milagre, eu não dou conta de esperar essa sementinha brotar, e eu fico dessa forma, e eu não sei o que fazer, eu quero que a minha fé seja aumentada, mas eu não estou dando conta. Queridos, para que aumente a nossa fé, a primeira coisa que a gente tem que fazer, queridos, que nós temos que saber que a fé é muito mais do que acreditar. A fé é um descansar, é um confiar em Deus. Sabe, sabe assim, quando um bebezinho, você pega um bebê ali, ele está nos teus braços, se aquela criança, ela descansa nos teus braços, ela sabe que você vai cuidar dela, esse descansar em Deus, sabe? E isso vai aumentando a cada momento que você vai confiando, descansando, entregando, declarando. Essa fé vai aumentando, essa confiança vai aumentando, sabe? E você vai cada vez mais se aprofundando nesse conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, conhecimento de Jesus, através da comunhão com Ele, lendo, meditando, orando, vivendo as suas experiências. Você tem que viver as suas experiências. E para você viver as suas experiências, você tem que provar e ver que o Senhor é bom. Você tem que botar a tua fé na prática, você tem que acreditar, sabe por quê? A fé, ela sem obras é morta. Você já esqueceu desse versículo? Lembra ele, para e pensa, você tem tanta fé, mas não tem obra, não tem atitude, ela é morta. Então começa a colocá-la em prática para que ela venha realmente sabe, a ser viva na tua vida. Porque a palavra ela é viva e eficaz, mas eu tenho que crer nela, porque senão ela não é. Né? A Bíblia diz que até Satanás acredita em Deus. Até ele acredita, ele conhece o poder de Deus, mas ele não o obedece. Você está entendendo? Muitos de nós somos assim. A gente acredita em Deus, a gente conhece o poder de Deus, mas a gente não obedece a Deus. Né? A gente tem que crer, queridos. A gente tem que obedecer. Obedecer. Só acreditar em Deus não basta. Só acreditar nele não basta. Ela está acabando de falar que o Satanás acredita. No Tiago 2,19. Né? Mas não basta, porque ele acredita, ele sabe que Deus existe. E ele treme diante disso, ele sabe o poder. Mas ele não obedece. Não obedece. Vocês estão entendendo? É preciso que eu e você obedeça, que eu e você creia em Jesus Cristo como o único Salvador da nossa vida. E nós temos que confiar sempre, queridos. Não é só no momento de infortúnio, não. Confiar sempre em Deus. Deus tem que estar com você ali 100% na tua vida, em obediência. Aí sim você é recompensado. Sabe? Tem uma palavra que diz assim, Hebreus 10, 35, 39. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Então, não abra mão dessa confiança que você tem em Deus. Porta lá, essas pessoas olham para você e falam assim, não, você é um bobo, você é um tolo, você é uma tonta, você é uma, sei lá, uma carola, pode falar um monte de coisa para você. Não importa, não deixa ninguém roubar. Sabe, essa fé genuína, essa confiança, essa certeza que você tem em Deus, essa confiança que você tem nele. Porque a palavra diz que não é para abrir mão dela, porque quem não abrir mão dela vai ser ricamente recompensado. Está na palavra, queridos.
Sabe? Vocês precisam perseverar, persevere. Não deixe que os infortúnios, as pessoas venham te desanimar, persevere. Porque tem uma continuação, o perseverar, o confiar, não abrir mão, porque a gente vai ser recompensado por essa fé, por essa confiança, por essa perseverança. Mas a palavra diz, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus. Você tem feito a vontade de Deus? Recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Queridos, é forte, presta atenção. É um perseverar, é um confiar, é um ir em frente, é um obedecer, é um fazer a vontade de Deus para receber o que ele prometeu, porque ele vai vir, ele não vai demorar. Ele não vai demorar. E enquanto ele não vem, nós vamos viver que jeito? Pela fé, declarando a palavra, crendo, confiando. E se a gente desistir, se a gente retroceder, se a gente, sabe, começar a falar bobagem, ele não vai agradar de nós. Ele não vai mais nos agradar de nós. Sabe, queridos? E seremos destruídos. Destruídos pela situação. Mas os que creem serão salvos. Então vamos em frente, sabe? Nós temos vivido dias difíceis, situações difíceis, o amor das pessoas esfriando, mas a nossa fé em Deus, ela vai aumentando a cada dia, porque se a gente está vivendo esse relacionamento profundo com Deus, íntimo com Ele, à medida que nos relacionamos com Ele, é como se estivesse, sabe, tendo um relacionamento com uma pessoa, você vai conhecendo aquela pessoa, né? Sabendo como ela é. Às vezes a pessoa nem precisa falar, você já sabe, né? Pelo jeito dela olhar, sabe, o jeito, às vezes, de mover o rosto, um sorriso. A gente conhece a pessoa e a gente vai conhecer ao Senhor. E aí a gente tem esse temor dele, sabe? Porque ele não está preocupado se a nossa fé é do tamanho do grão de mostarda ou se ela é do tamanho do mundo, sabe? Não, ele quer que a gente creia nele, confie nele, mesmo que seja essa fé pequenininha, o tamanho do grão de mostarda. Sabe? Agora, a tua fé, queridos, essa confiança, essa certeza, essa dependência, essa vivência com Deus, para que agrade Ele e viva a palavra dEle, não pode fazer você viver uma vida angustiada, igual todo mundo. Não, eu confio, eu sou 100% de Deus, mas vive angustiada. Não estou falando que você não pode ter angústia, todos nós temos de vez em quando, mas você não pode viver dentro da situação de angústia. Você não pode viver com esse medo, sabe, que traz essas crises e você de ser abandonado por Deus. Deus não te abandona. Para de achar que Deus, ele não é suficiente na tua vida, ele é suficiente. Sabe? E se entregue, não desanima, crê no que ele está falando. Obedeça, obedeça. Porque até os demônios creem. Até os demônios sabem o poder de Deus e tremem diante disso. Mas eles não obedecem. Então obedeça. Faça o contrário. Obedeça. E comece a declarar. Mais uma vez a palavra fala para nós dizer, falar para a situação mudar. Para a situação, sabe, venha sucumbir, venha a se submeter de acordo com o que está na palavra, porque é de acordo com o que está na palavra que eu tenho que viver, que você tem que viver todos os dias da nossa vida. Amém? Deus maravilhoso, Paizinho querido, te louvo e te agradeço, papai, porque mais uma vez o Senhor vem falar, papai, profundamente ao nosso coração. E eu sei que tem uma multidão, papai, que neste momento precisava te ouvir, precisava dessa instrução para poder seguir, para poder ir em frente, para poder, papai, caminhar. E eu creio em ti, papai, sei que o Senhor fez infinitamente mais na vida de cada um. Papai, eu sei, papai, que a partir deste momento, muitos de nós testemunharemos, papai, o nosso milagre. Nós testemunharemos a nossa vitória, porque nós aprendemos com a tua palavra e vamos obedecê-la. Em nome de Jesus. Amém e amém.